Legal, gente. Esta sessão aqui é bem gostosa de ver, porque são exercícios de física, né? Cálculo de trabalhos. Então é a aplicação, né, de tudo de integração que a gente já estudou. Então veja, vamos relembrar. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton é expressa como força igual a massa vezes aceleração, né? Que daí a gente já sabe que é a massa vezes a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Então é massa vezes d2s dt2, certo? Segunda derivada da posição. No sistema internacional, no SI, usa-se a massa em quilogramas, deslocamento em metro, tempo em segundo. E a força em Newton. Força em Newton, que é quilograma vezes massa dividido por segundo ao quadrado. Ok? E aí lá da física a gente sabe, 1 Newton atuando em 1 quilograma acarreta uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Assim, eu acho que eu estou esclarecendo isso aqui porque é que às vezes tem enunciado aí para frente, até exemplo, que o autor usa libra, tal, mas vamos, dentro da medida do possível, trabalhar no sistema internacional, métrico decimal, certo? Então, massa em quilograma, deslocamento em metro e tempo em segundo. E força em Newton, ok? Então, vamos lá. Assim, se a aceleração é constante, a força também é constante, e define o seu trabalho, então, como trabalho, né? Work, W, é igual a força vezes o deslocamento. No sistema internacional, tem-se que o trabalho é Newton vezes o metro. Então, é força vezes deslocamento, é Newton vezes metro, que é Joule, né? No sistema americano, ou no inglês ali, os caras usam o trabalho em libra-pé, libra vezes pé, que daria, o libra vezes pé deles lá, daria 1,36 joules. Né? No SI dá 1 joule, para eles libra-pé. E o problema aí é que, dessa compreensão aí, que para eles libra, eles denotam tudo LB, tudo libra. Para nós aqui, eu acharia que se fosse libra-força, deveriam escrever um LBF ou LBF, né? Para libra-força. Quem está pior ainda tem a libra, que é a moeda lá na Inglaterra, né? Então, no sistema americano, no sistema inglês, você tem a libra-massa, né? 1 libra de peso, massa. Você vai comprar, eu compro cereal, eu compro feijão, sei o que. 1 libra massa é 0,45 aproximadamente quilogramas, aproximadamente meio quilograma, né? Então tem a libra massa, que eles chamam de libra, tem a libra força, que é a libra massa sujeita à gravidade padrão, né? Que deveria ser grafado como LBF, é a libra força, né? Que seria aproximadamente 0,45 vezes 9,8 ou 4,4 newtons, né? Então, e tem a moeda libra. Então, na medida do possível, aqui eu vou até, na hora de resolver um exemplo aqui, eu vou trocar para o sistema internacional. Eu mudo os números, aproximo e resolvo no SI. Tá? Vamos ver então. É isso que eu estou dizendo, né? No livro aparece o uso da libra como significado libra peso ou libra força. Nesses casos, trata-se sempre de uma força. A notação do livro é LB, eu acho que deveria ser um LBF, né? Quando se referir a um objeto sujeito à ação da gravidade, usaremos sempre a relação, então, da libra-força ser aproximadamente 4,4 newtons. Vamos ver, exemplo 1A. Qual é o trabalho para levantar um livro de 1,2 kg do chão até uma carteira de 70 centímetros, 0,7 metros? Então, veja, força 1,2 kg vezes aceleração, certo? Então, dá 11,76 newtons é a força atuando ali. E qual é o trabalho? Força vezes o deslocamento. Força em newton vezes o deslocamento, que é 0,7 metros. Então, o trabalho para elevar um livro de 1,2 kg até uma carteira padrão de 70 centímetros seria de 8,2 joules. Ok? Compreendido? Massa vezes aceleração é a força vezes o deslocamento, né?
Qual é o trabalho para levantar um peso de 20 libras a uma altura de 6 pés do chão? Aí, o peso, quando vem uma redação dessa, o peso já é força. O peso é 20 libras, libra força. Então, 20 libras força, não é libra massa, é 20 libras força, vezes o deslocamento, que é 6 pés. Aí, no caso, vai te dar 120 libra pé. Ok? É aquela coisa que eu falei, deveria ser um libra força, escrito libra força para a gente. Mas é libra força, quando ele fala peso, já está compreendendo libra força. 120 libras pé. Bom, 20 libras pé, aproximadamente, 20 libras, aproximadamente 20 vezes 4,45 vai dar 89 newtons. Os 6 pés, aproximadamente 1,8 metros, né? Então, esse trabalho daria aproximadamente 160,2 joules para você transferir para o sistema internacional. Okay? Bom, são só exemplos, né, do cálculo no SI, do cálculo no sistema inglês e a sua transformação para o SI. Quando a força não for constante? Bom, supõe uma força F de x variável e contínua agindo uma partícula no deslocamento do A até o B. Você vai particionar esse deslocamento do A até o B em N pequenos intervalos e vai aproximar o cálculo do trabalho. Eu vou adotar aqui da posição xi até a posição xi mais 1, a força é constante. E aí, nesses pequenos intervalos de deslocamento, o meu trabalho será força vezes deslocamento, F de xi estrela vezes delta x. Eu vou somar todos esses pequenos trabalhos executados por forças constantes. E eu vou ter uma aproximação do trabalho que eu desejo. Quando o número de intervalos for para infinito, eu tenho a definição da integral de Riemann. Então, o meu trabalho vai ser a integral da força F de x dx, de A até B, ok? No deslocamento. Então, se a força for constante, a integral de função constante é constante vezes B menos A. Força vezes deslocamento. Se a força não for constante, você integra. Integral de A até B, da expressão da força dx. Legal, né? Então, vamos ver. Uma partícula situada a x metros da origem sofre ação de uma força expressa por F de x igual a x² mais 2x. Determina o trabalho realizado pela força no deslocamento da posição 1 para a posição 3. Então, minha força não é constante, depende da posição x, que vai de 1 a 3. Então, o meu trabalho é a integral da força, integral de 1 a 3 de x² mais 2x dx, que dá 50 sobre 3 newtons. Aí, no caso, pensando em metro, ou a força Não, aqui não é newton, eu que errei aqui. Força em newton, deslocamento em metros, é newton vezes metro, é joule. Errei no meu slide aqui, é 50 sobre 3 joules. Exemplo 3. Uma força de 40 newtons, né? Então, uma força de 40 newtons é necessária para esticar uma mola de comprimento 10 centímetros até o comprimento 15 centímetros. Qual é o trabalho realizado para esticar a mola de 15 para 18? Então, veja, vamos pôr o desenho aqui. Posição de repouso. Puxe a mola, o comprimento é 10. Perdão, aqui. O comprimento é 10, né? O comprimento é 10. Você vai deslocar até o comprimento de 15 centímetros. De 10 para 15. Vai segurar ela. Que força que segura esse sistema na posição 5 centímetros além da origem? 40 newtons. Aí a pergunta é, desses 5 centímetros que você puxou, né? Desses 5 centímetros, anda mais 3, anda até 18. Qual é o trabalho realizado pela força? Ok? Então vamos usar força igual a proporção do deslocamento, força igual a K vezes x, certo? Então eu saí do 0 e fui para o 15. Eu andei 5. No sistema métrico, 0,05 metros. Então a força em 0,05 metros é 40 newtons e ela é um múltiplo do deslocamento. Então 40, olha na linha de baixo, o 40 é igual a K vezes 0,05, vou trabalhar com 1 metro em newton. Portanto, o meu K, constante da mola, é 40 dividido por 5 centésimos, dá 800. Descoberto esse 800, então eu vou
O deslocamento vai de 0,05 para 0,08, certo? Se fosse uma força constante, seria força vezes deslocamento. Mas, como ela varia, vai aumentando, né? Você tem que fazer mais força. Então, eu vou fazer a integração da força. Então, é kx, 800x, de 5 centésimos para 8 centésimos. Ok? Não vai de 0 para 8. Você já estava no 5. A pergunta é do 5 até o 8. Né? De deslocamento de 5 centímetros para 8. Além da posição da origem. Então, 400, que dá x quadrado sobre 2, né? 400x quadrado de 0,05 até 0,08. 1,56 joules. Aí sim, naquele slide está joule, trabalho. Exemplo 4. Aqui, sim, agora o comentário. Exemplo 4. No livro está escrito, um cabo de aço de 200 libras, 90,72 kg, tem 100 pés, aproximadamente 30,48 metros de comprimento, e está pendurado desde o topo de um edifício alto. Pendurado lá. Qual é o trabalho necessário para puxar o cabo até o topo do edifício? Então veja, não é assim, eu tenho uma massa lá no andaime, né, a 30,48 metros, além da beirada do edifício lá de cima, e eu vou puxar aquela massa até em cima. No começo, a massa é o cabo de aço todo, mas à medida que você vai enrolando o cabo de aço, vai ficando menos massa para você subir, certo? Quando está chegando, veja, quando está chegando no finalzinho, falta 2 metros, 1 metro, fica bem lá, você tem menos massa para enrolar, para subir, certo? Percebe? Então, a massa vezes a aceleração vai variar, a força vai variar, ok? Qual é o trabalho necessário para puxar o cabo? Então, veja, quando ele me fala isso, um cabo de aço de 200 libras tem 100 pés de comprimento, então isso aí seria libra-força. Mas se a libra-força está 90 kg é massa, certo? Aí tem aquelas conversões, uma libra-força é 4,45 aproximadamente newton, 200 libra-força seriam 890 newtons, né? Então qual seria a massa? Aproximadamente 90,81 kg. Você fala, será que está convertido de maneira certa? Isso aí é aproximadamente, né? Tá vendo? Então ele me põe uma libra-força, mas me põe uma massa na tradução, né? Para lançar aqui para nós esse livro, você tinha que trocar tudo e pôr só enunciado no sistema internacional, né? Para nós aqui no Brasil, né? Então eu vou fazer o seguinte, aí quando eu pego esse tipo de exemplo aqui, que o tradutor, a editora aqui no Brasil não fez a conta, eu fico bravo, eu falo o seguinte, vou trabalhar no sistema internacional e vou arredondar os números. Então, o meu enunciado, por exemplo, 4, vai ser o seguinte, esse que está aqui em azul, vai ficar diferente do livro, mas é esse que eu resolvo para você. Um cabo de aço tem massa de 90 kg. Arredondando. Não custava nada a editora ter feito isso, né? Um cabo de aço tem massa de 90 kg. Massa, usa a palavra massa no enunciado para você saber certinho o que é. E 30 metros de extensão. Em vez de pegar pés, eu aproximo 30 metros de extensão. Ele pende do topo do edifício alto. Determine o trabalho para recolher o cabo até o topo do edifício. Então, aproximei tudo aqui. Então, vamos ver. Você tem um edifício, 30 metros ali. Então, eu vou fazer o seguinte. A orientação vai ser orientação para baixo. Tá? Eu preciso pensar no seguinte. Qual vai ser a densidade de massa do cabo? Né? Porque começa com muita massa, mas à medida que eu for enrolando, vai diminuindo a massa, a minha força vai, né, força, a massa vezes a aceleração da gravidade, vai diminuindo, a minha força vai diminuindo, e é isso que eu preciso saber para que eu faça uma integração. Então, 90 kg, se ele tem, arredondei para 30 metros de comprimento, eu tenho uma densidade de 3 kg por metro, tá certo? 3 kg por metro. Aí eu vou pensar em pequenas seções, pense em pequenas seções de alguns centímetros ali, né? Olha, uma seção bem pequenininha. Qual é a massa da 10ª seção?
é a densidade vezes o comprimento ΔX. Certo? Então, a MI, a massinha da iésima fatia, da iésima seção, será 3 vezes ΔX. Certo? E essa iésima seção está numa certa altura. Né? A partir do zero está na posição XI estrela. Então, força será 3 ΔX vezes o G. Está vendo o que eu estou escrevendo ali? 3 ΔX vezes o G da gravidade, vezes a distância. Eu vou pensar em elevar, pensa assim, 2, 3 centímetros de cabo de aço. Eu vou pensar em elevar esse pedacinho, que tem uma massa fixa, 3 ΔX, sob a ação da gravidade, vezes G, a uma distância XI até o topo do edifício. A hora que ele chegou lá na bobina, que está enrolando, pronto, aí não realiza trabalho mais para trazer na horizontal. Então, o trabalho para elevar a iésima porção do cabo é 3GXI ΔX. Ok? Então, meu trabalho aproximado é somar 3GXI ΔX. Ok? Essa porção de massa 3 ΔX que estiver lá embaixo do cabo vai realizar mais trabalho, né? E as porções que estiverem próximas da beirada, você já sobe um pouquinho, já puxa, já enrola, né? Aí ela deixa de realizar o trabalho. Então é um trabalho aproximado isso. No limite, né, da somatória de 3GXI ΔX, quando n vai para infinito, você tem a definição da integral de Riemann. Então eu tenho aqui integral de 0 até 30, olha aqui no meu edifício, no meu eixo, de 0 até 30, 3g, que é constante, x dx. Então 3g x² sobre 2 de 0 a 30. Aí, fazendo as continhas aí, quando x for 30 no cochete, menos quando o cochete em 0 dá 0, vai dar 1350G joules. Aproximadamente. Eu acho que essa tem a resposta. Tá, acho que é a resposta do livro. Na minha aproximação aqui, eu aproximei para 90 e 30, 1350, né? 1350. Não, 1350 vezes o G, que é 9,8 ainda, né? Não é 10, 9,8. Multiplicando por 9,8 vai dar 13.230 joules, certo? Usando 9,8 como G. Pode parar a resposta ali no 1350G joules, que é trabalho. Exemplo 5. Chegando no final. Um tanque de água tem a forma de um cone invertido, com altura igual a 10 metros e raio da base 4. A água contida no tanque vai até os 8 metros, certo? Aqui a ilustração, até os 8. Determina o trabalho para bombear a água do tanque pelo bordo superior. Considere a densidade da água igual a 1000 kg por metro cúbico. Padrão para a gente considerar, né? Cada caixa d'água de 1 metro tem 1000 kg, cada litro 1 kg. Ok, então eu vou bombear. Como é que eu vou pensar nisso? Pense em fatias de água, imagine essa água congelada, pense em fatias. Eu vou elevar uma fatia, uma fatiazinha de alguns milímetros, você vai elevar essa fatia, essa massa, até a altura zero. Esse é o trabalho que a bomba vai ter que fazer. E empurrar para o lado. Aí não realiza trabalho. O trabalho vai ser realizado na elevação. Empurrou para o lado. Então, veja, eu tenho umas fatias com um raio maior, né? Próximos da altura 8 ali. Né? Na verdade, com a orientação tomada ali para baixo, como está nesse desenho, altura 2, né? Mas os raios são grandes. Então, vou elevar esse elemento de volume ali, vou calcular o trabalho. E tudo bem, os disquinhos vão ficar cada vez com raios menores, mas estarão mais longe da beirada. Então, vou levar e vou realizar o trabalho na elevação. Certo? Então, eu vou particionar. Ali no eixo X, vou pegar a espessura ΔX. Tem que calcular quem é esse raio na posição I. Certo? Quando eu pegar aqui da origem do topo do reservatório até uma posição XI, quem será esse raio? Eu vou tirar por semelhança de triângulo. Né? Porque eu tenho, veja lá, 4 está para 10, que é a profundidade toda. 4 está para 10. Assim como o raio que eu quero,
que é o outro cateto, em vermelhinho, está para 10 menos xi estrela. Ok? Aí eu isolo meu RI aí, 2/5 de 10 menos xi. Esse é o meu raio. Ok? Então o volume ali seria πRI ao quadrado vezes a espessurazinha de volume, né? πRI ao quadrado vezes ΔX. Então, na minha fórmula, π vezes 4 sobre 5 ao quadrado, 25, 10 menos xi ao quadrado, ΔX. Esse é o meu volumezinho. Ok? Então, ó, a massa da fatia, qual é a massa dessa fatia de água aí, ó? Cujo volume é essa formulinha, 4π sobre 25, 10 menos xi quadrado, ΔX. Qual é a massa? A massa é 1000 vezes esse volumezinho, ok? A densidade vezes o volume. Multiplicando aqui, cancelando, vai dar 160π, 10 menos xi ao quadrado, ΔX. É a iésima massinha daquela laminazinha de água. A força que age na fatia é 9,8 vezes aquela formulinha lá da massa, MI, certo? Essa é a força na iésima fatia, ok? Então, eu vou considerar essa iésima fatia rígida de gelo. Agora eu vou deslocar até o nível 0 e empurrar para a lateral, ok? Então, o trabalho realizado para elevar a iésima fatia é força vezes deslocamento, que é xi estrela, ok? Então, eu peguei o 1568π vezes essa fórmula aí, vezes o próprio ΔX, perdão, vezes o xi, ΔX, certo? Então, aproximadamente, pensei em n pequenas fatias, somar n trabalhos diferentes, mas o n vai para o infinito, então, no limite, eu tenho a integral. Então, onde estão minhas fatias? Minhas fatias estão do 2 até o 10, certo? Do 2 até o 10, não vai do 0 até o 10, vai do 2 até o 10, é onde tem água. Da minha força vezes deslocamento ali, ó, 1568π vezes o x estrela é o x, 10 menos xi estrela, 10 menos x ao quadrado, ΔX, dx. Certo? Aí eu vou fazer a conta ali, expandir o quadrado, multiplicar pelo x, vai dar um polinômio, né, de grau 3, e eu calculo a minha integração do 2 até o 10. Aí, usando a calculadora para ajudar, fazendo essas continhas todas, eu tenho esse número aí, 1568π, que ficou em evidência, 2048 dividido por 3 joules, né, que é Newton vezes metro, certo? Então, processo de fatiamento ali, ou seja, força vezes deslocamento, força vezes deslocamento, força vezes deslocamento, certo? O deslocamento varia. E a força também vai variar, porque varia o raio do disquinho de água que você pensa em elevar. Legal esse jeito de calcular, né? Então, selecionei para vocês aqui vários exercícios dessa sessão aí, para vocês usarem integração para resolver esses problemas aí de física, ok? Delícia essa sessão aqui, adoro ela. Muito bem, nos encontramos na próxima aula.